E o que é branding? Se você for parar para pesquisar sobre brand, você vai ver que não é tão difícil. Você pesquisa lá no Google Brand e você vai ver que brand significa marca. O grande problema é conseguir entender o que é marca. Porque quando fala em marca, geralmente o pessoal entende ou uma logo, ou um símbolo, ou cores. E a marca não é isso. Esses são elementos para gerar uma marca. Eu tenho um professor que é muito bom, que é o Júnior Neves, que ele fala uma frase fantástica. O branding não é aquilo que você vê em sua frente, mas é aquilo que você vê em sua mente. Presta muita atenção nessa frase, eu vou repetir. Branding não é aquilo que você vê em sua frente, é aquilo que você vê em sua mente. O branding não é aquilo que você vê em sua frente. Sabendo disso, que a marca é gerada na mente da pessoa, então é impossível você não gerar uma marca ou não sofrer influência e ser marcado por alguém. O que a gente precisa entender é que brand, ele é marca, branding com IG no final, ING no final, ele é marcando. Então você tem o brand e o branding. Sabendo disso, que a marca é gerada na mente da pessoa, sabendo o que é gerar memória e significado para as pessoas, e que, indiferente se você quer ou se você não quer, você vai gerar uma marca em alguém, e da mesma maneira você vai ser marcado em alguém, existe um termo chamado self-brand, depois procurem, que é a respeito da sua marca pessoal. Vai ter situações na sua vida que você vai encontrar com pessoas que ela simplesmente não gosta de você. Ela vai olhar para você e ela vai criar uma aversão a você. Do mesmo jeito você também é uma outra pessoa. Por que isso acontece? Porque a marca que você gerou para aquela pessoa, no olhar dela, é uma marca negativa. E aí você não consegue se comunicar com essa pessoa. Lá no módulo de conceito, a gente vai ver muito lá. Lembra que eu falei que do tópico quando a gente vai falar sobre vibrações, onda e comportamento? Aí você vai entender melhor por que isso acontece. Mas o que eu quero que você entenda agora é que você pode gerar uma informação que não é o que você queira. Então você às vezes, por não ter um brand bem definido, você vai transmitir informações para algumas pessoas que não é aquilo que você quer. Sabendo o que é gerar memória e significado para as pessoas e que, indiferente se você quer ou se você não quer, você vai gerar uma marca em alguém e da mesma maneira você vai ser marcado em alguém, existe um termo chamado self-brand, depois procurem, que é a respeito da sua marca pessoal. Quando nós falamos de memória, nós não falamos apenas de memória na mente, mas essa memória ela pode ser uma memória no físico também. Eu vou dar uns exemplos agora que são os exemplos que vai ficar marcado para você. Vamos dizer que o primeiro exemplo é aquela pessoa que vai na academia e ela faz musculação ali durante 3 anos. E aí teve 6 meses que ela, por algum motivo, não fez musculação mais. Depois de 6 meses, se ela voltar, ela não vai voltar do zero, porque o corpo dela já tem memória muscular, ela vai voltar muito melhor. Um outro exemplo, vamos dizer que uma criança ela aprendeu a nadar desde criança. Nadou ali até dos seus 6 anos até os 15. E ela ficou muito tempo sem nadar. Daí depois, quando ela era um adulto, lá com 40 anos, se ela cair na piscina e nadar, ela vai nadar e vai nadar super bem. Por quê? Porque o corpo tem memória muscular. Da mesma maneira, vocês sabem que eu sou bombeiro, né? Eu trabalho no bombeiro. Eu tive a oportunidade de vivenciar diversas situações onde você vê que essa informação que ela chega com impacto, ela pode causar danos irreversíveis nas vidas das pessoas. Seja ela por um evento pós-traumático, por exemplo, uma situação que infelizmente acaba sendo recorrente a gente atender, mas você vai lá, é chamado por um caso de violência doméstica, onde o pai violenta uma criança, né? Geralmente é o padrasto e a enteada. E aí você, como faz muito tempo que eu estou nessa profissão, você acaba vendo que aquela. E eu também trabalho em cidades pequenas, né? Sempre trabalhei em cidades pequenas, tipo, não é comparado como São Paulo, as cidades que eu trabalho sempre foram menores. Então você acaba vivenciando, assim, consegue perceber o impacto que aquilo deu na vida da pessoa. Você vê aquela criança que ela teve aquele problema e ela cresceu e ela não consegue se encontrar, ela não consegue ter um relacionamento saudável com o seu cônjuge. Por quê? Porque aquilo gerou um impacto tão grande na vida dela, tão grande, que marcou ela de verdade. Da mesma maneira, até nós, bombeiros, a gente está preparado, a gente treina para isso, mas tem situações que nos abalam. Sempre quando a gente trabalha com um evento onde tem múltiplas vítimas, a instituição ela disponibiliza psicólogos para vir conversar com a gente porque é muito impactante. E aí todas essas informações que a gente recebe, isso fica na nossa mente e marca muito, muito forte. Eu lembro de uma situação logo no começo da minha carreira, de um atendimento que eu fiz de um ônibus que tinha 40 pessoas dentro. Ele caiu de uma ribanceira e aí, depois outra ocasião, eu conto o resgate inteiro que eu fiz, mas eu lembro de cada passo daquela situação. É como se aquele dia ele fosse vivo na minha vida até hoje. Depois daquele evento, eu peguei diversos eventos que talvez fossem mais impactantes, mas como eu já estava acostumado
a trabalhar com isso, não me marcou tanto quanto aquele evento específico. E todas essas situações que a gente vivencia, eles causam uma marca, um impacto muito grande. E o que eu quero que vocês entendam, que esse impacto, ele não é apenas mental, ele pode ser físico. Às vezes, é, uma criança que sofreu um determinado abuso quando era criança, ou não chegou a ter, de fato, mas um adulto que, de maneira mal intencionada, segurou na criança, toda vez agora que essa criança, que agora é um adulto, que alguém encosta nela naquela região, ela se sente meio... Tudo isso é memória. Tudo isso gerou um significado. Depois a gente vai ver que esse significado ele pode ser feito tanto por impacto, como esses casos traumáticos que eu falei para vocês, como por repetição, que geralmente é o que a gente vai utilizar aqui em todas as nossas didáticas de ensino. A gente vai repetir bastante para que você entenda todo esse conteúdo. Então, esse momento é muito importante você entender que essas memórias, elas causam marcas, e essas marcas, elas é como se fossem cicatrizes, seja ela na sua vida, ou mesmo uma marca como a Coca-Cola, que também gera marca. Você vai ver que tem vários eventos familiares que a Coca-Cola esteve presente, então você tem essa relação boa com a Coca-Cola, a questão do churrasco em família. Tudo isso são marcas, tudo isso são memórias, tudo isso são significados que tem dentro da sua mente. Como eu falo para vocês desde o começo, eu quero que vocês aprendam muito com cada passo que eu vou passando nessa aula. Então, o que aconteceu aqui? Eu dei um exemplo para vocês que eu não precisava fazer, eu não precisava falar da minha vida de bombeiro. Mas eu sei que quando eu falo da minha vida de bombeiro e eu mostro isso para vocês, eu ativo o arquétipo do herói, que é um arquétipo muito importante, que a gente vai ver, que é um arquétipo que ele causa uma marca. E isso traz para vocês uma confiança. E também eu coloco um storytelling que causa uma emoção. Qual foi a minha intenção? A minha intenção foi gerar memória e significado através de um impacto emocional. Então eu contei uma história real, verdadeira, só que é uma história triste, uma história impactante, onde você prendeu muito a sua atenção. E aí nessa comunicação eu fiz diversos elementos para que você prendesse a sua atenção e você... Então tudo isso foi de maneira intencional. O que a gente precisa entender é que isso acontece naturalmente. Nós fizemos isso naturalmente. E quando você coloca isso num processo de comunicação, eu utilizo isso muito porque a minha especialidade é ensinar. E eu gosto de ensinar os outros a ensinar. Então eu acho que essa seria a minha marca na Terra, ensinar as pessoas a ensinar. E o storytelling, ele é importantíssimo para isso. E você gerar uma memória e significado através de uma história impactante é importante para o processo de aprendizagem. Então, quando acontecem essas coisas, ao longo desse curso, vocês vão ver que eu vou desmistificar vários mistérios, várias coisas que as pessoas fazem. Você vai ver ali com certeza você já consumiu algum curso de marketing e a pessoa utilizou diversos artifícios para, vamos dizer assim, manipular a sua atenção, só que ela não te falou que você estava fazendo isso. E o que vai acontecer nesse curso, tudo que eu falar para vocês, tudo que eu fizer, eu vou sempre vir, ó, tá vendo? Nesse momento eu fiz assim, você teve essa reação, eu ativei isso, eu fiz aquilo. E várias coisas também vai acontecer que não vão ser propositais. Mas as que são propositais eu vou fazer questão de mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Nesse momento eu fiz isso. Vai ter um momento lá que eu sempre falo para vocês sobre fazer a jornada do herói para fazer o seu produto. Então lá no capítulo 4, que geralmente vai ser no seu material, vai ser onde você vai falar do mentor. E não é falar que você é bom, que você tem que falar entre linhas, você tem que contar suas histórias, você tem que marcar de alguma maneira. Então, vocês viram todo esse processo que eu estou explicando sobre marca, estou explicando sobre memória, trouxe exemplos da minha vida, ativei o arquétipo do herói, que é muito forte em mim, e isso trouxe para você uma sensação diferente. E aí fez com que você prestasse atenção. E agora, nesse momento, eu explicando o que eu fiz, eu gerei outro gatilho. E isso é importante para o meu processo de ensino-aprendizagem, porque é o que eu estou ensinando você a fazer, então não tem como eu passar por isso sem mostrar para você como é feito. E aí você que está aí, você sente e fala assim, não, é verdade, foi isso que aconteceu comigo, eu tive essa sensação, e aí a gente começa agora a trabalhar isso a seu favor. E aí o que você vai fazer? Nós vamos colocar isso em prática e você vai testar. Só vai funcionar se você testar. Não tem como você aprender se você não ir testando. Beleza?